você conhece do povo Guarani? Ainda mais que a nossa língua seria o Tupi-Guarani? Será que você tem algum conhecimento? É isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Alox. Eu sou Silvana Barbosa e você aproveita, se inscreve no canal. Nós somos um canal novo, estamos aí divulgando o nosso trabalho e precisamos do seu apoio. Faça um comentário, deixa suas opiniões e divulga o nosso material. Então vamos falar um pouquinho desse índio, né, Guarani, dessa tribo, dessa sociedade Guarani. Para vocês terem uma ideia, o povo Guarani, ele vivia não só no Brasil, mas também Paraguai, Bolívia, Argentina, e foi um dos primeiros povos que os portugueses, ao invadirem o Brasil há 500 anos atrás, tiveram contato. Eram aproximadamente 51 mil pessoas que viviam no território brasileiro. Era uma população muito grande e que foi dizimada, assassinada, perseguida, acabou tendo contato com doenças que eles não tinham conhecimento, contato, e a sua mortalidade foi muito grande. Hoje nós temos a Lei 11.645 de 2008, que o objetivo dela é que as escolas trabalhem o máximo possível da cultura indígena, não como uma cultura folclórica, mas como um povo que ainda existe no nosso território, que ainda é uma população grande no nosso território e que precisa de algumas políticas públicas muito específicas para que esse povo simplesmente não desapareça do planeta, mesmo porque eles preservam o meio ambiente, preservam a floresta, e isso hoje é o que precisamos, inclusive para nós termos o equilíbrio do planeta. Então vamos entender um pouquinho como que vivem os guaranis. Eles são divididos em 3 grupos, que são os Kaiowá, que é a maioria do povo, que significa povo da floresta. A maioria, então, dos guaranis são deste povo. O Nandeva e o Imbuiá. Então, são nomes que nós não temos costume de falar, o que é um absurdo, porque são povos Guarani. Então, se nós formos pensar em preservação de cultura, com certeza nós precisaríamos realmente entender melhor essa cultura, conhecer melhor essa cultura para poder respeitá-la. Eles são um povo muito espiritualizados. Quem controla, ou quem domina, ou quem comanda, né, a tribo, são os religiosos. E como que eles conseguem isso? Não é através de título. Eles não têm que estudar para ser o responsável pela religiosidade daquele povo, não. É a pessoa que tem mais empatia, que tem mais conhecimento, que é mais conhecida na tribo. Ele ganha isso como uma recompensa pelo conhecimento que ele adquire. Então é algo como se naturalmente ele vai se conhecendo na espiritualidade, e aí ele vai conduzindo o seu povo. E ele tem uma situação bem interessante dentro da sua cultura, que é muito parecida com a cultura cristã. Olha só o que eles falam. Eles falam que eles fazem uma perseguição da terra ideal. Então, os guaranis, eles andam pelo território deles, ou até para conquistar outros territórios, para encontrar a terra prometida. Olha que interessante. O cristianismo também fazia isso lá atrás, né? Ele então está procurando o Guarani uma região onde eles não tenham conflitos e aonde eles possam viver com dignidade e com abundância. Então eles perseguem esse sonho, o sonho de encontrar a terra prometida. Daí a explicação do Guarani ter andado muito pelo território, porque realmente eles buscaram e buscam até hoje esse espaço aqui na terra. E eles também acreditam que quando eles encontrarem esse espaço, eles também não morrerão, né? Terão a vida eterna, mais ou menos parecido aí com o cristianismo. Então, culturas totalmente diferentes, que não tinham contato, mas que têm uma percepção de religiosidade muito semelhante, apesar das suas diferenças. Porém, hoje, com o N problemas que nós temos com as reservas indígenas, com a demarcação do território indígena,
muitos guaranis estão sem o seu território. E para eles o território é a coisa mais importante, é a coisa mais sagrada, porque é no território que eles vivem. E aí nós vamos encontrar inúmeros guaranis sem terra, morando em casas improvisadas na beira das estradas. Então, se você pegar algumas regiões onde tem autoestrada e aonde tem o povo guarani, você vai encontrar aqui ou lá alguns grupos de guarani sem casa, sem território. Aí eles vão para o trabalho, então você também vai encontrar muitos guaranis sendo empregados e com uma vida muito parecida com a escravidão, trabalhando por comida, trabalhando por salários extremamente baixos que não garante a sua cidadania, não garante a sua vida. E lembrando que o Guarani é um povo de floresta, então é muito complicado eles estarem trabalhando de forma fixa como empregados de alguma fazenda, de alguma mineradora, e isso tem acontecido. Outro problema muito comum que está acontecendo entre os povos guarani é a questão do alcoolismo, por conta dessa destruição, né, da sua cultura, do seu território. Muitos estão entrando nesta situação de alcoolismo. As doenças sexualmente transmissíveis também é um outro problema que atinge o povo guarani, e o índice de suicídio deles está extremamente elevado, né, por conta de toda essa situação. Um povo que vive pela floresta, né, na caça, pesca, plantação de algumas coisas ali perto da onde eles moram, eles passam a não ter isso de forma abundante e tranquila, e aí todos os problemas sociais que eram problemas da população brasileira e não dos índios, passa a ser agora um problema dos índios. Então, a sociedade, ela precisa repensar a questão indígena, o governo precisa repensar políticas públicas para que essa população tenha de volta o seu território, pensando que eles são os povos originários, eles têm direito ao território, e pensando que o Brasil teria um equilíbrio muito grande se preservasse as suas florestas. O povo indígena é o povo mais importante nessa preservação. Então a gente perde muito quando a gente não associa a preservação do meio ambiente com o cuidado que o povo indígena, no caso aqui o povo guarani, tem com as terras. Com certeza o brasileiro ganharia muito se nós aprendêssemos e respeitássemos o espaço do índio e saíssemos realmente de lá. Não tem que ter agronegócio, agropecuária dentro de terras indígenas. O Brasil, ele é tão grande, ele tem um território tão grande que dá sim para trabalhar de forma a manter a plantação, a exportação de alimento, respeitando aí o povo guarani. É isso que o canal Alox traz hoje para vocês. Eu espero que você tenha gostado, e semana que vem nós vamos trazer outras culturas, outros povos que residem aqui no nosso país. E eu te aguardo então para um próximo vídeo. Aproveita, deixa o seu comentário, se inscreve e divulga o nosso material. Te aguardo então. Até mais!